Meus irmãos, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Obrigado. Pode tomar, por favor, o seu assento. É fato, a honra que eu estou sendo honrado por vocês. E a minha palavra nessa manhã é de muito obrigado pelo coração de vocês, pastor Anderson do Carmo e a pastora Flor de Lis. Que Deus continue conservando o coração de vocês. Agradecer a esse casal, se estende a equipe do Sim. Vocês estão de parabéns por tão grande gentileza na recepção. Muito obrigado mesmo aos obreiros desse ministério, que sempre me recebe aqui com muito carinho. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado. Ouvir o Elos é simplesmente ser ministrado por canções que Deus tem ministrado ao coração deles. Toda palavra que Deus tem dado a eles, em forma de canções, diretamente fala a alma. Geraldo Guimarães nem se fala. É um cantor que tem pastoreado através de canções. E essa é a minha oração, que Deus continue colocando no seu coração canções que pastoreiam. Diretamente você tem sido um pastor para a nação através de canções. Eu gosto da amizade e desfruto de conselhos. Obrigado, amigo. Segundo livro dos Reis, por favor, abra a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, segundo Reis, capítulo 6, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-lhes ali um lugar para habitar. E ele prontamente disse: ide. Disse um deles: serve-te de ires com os teus servos. E ele falou que iria. Foi com eles. Chegando eles ao Jordão, começaram a cortar madeira, e sucedeu que um deles, derrubando uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, dizendo: ai, meu senhor, não era meu, era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E mostrando-lhe o lugar, ele cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o ferro. Ele disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E você diz amém. Olhe para cá, por favor. O maior desafio desse texto é você entender que há uma necessidade de fazer crescer o lugar que te fez crescer. Então guarda isso no seu coração. Faça crescer o lugar que te fez crescer. A verdade, o indivíduo participa de um ambiente em que esse ambiente faz com que ele receba daquilo que existe dentro desse ambiente a nível de instruções. E esse indivíduo, pelo nível de permanência no ambiente em que se instrui, ele se torna quem de fato ele se tornou.
e ele julga que o crescimento dele desqualifica o lugar que ele olha para si e se vê maior do que o lugar que fez ele ser quem ele é. Então, a consciência de crescimento está totalmente equivocada, porque crescer não é se tornar grande, crescer é aquilo que te fez ser quem você é. O crescimento não é você se tornar quem você se torna, o crescimento é o que te fez se tornar quem você se tornou. Então, na verdade, ele olha para o lugar e ele desqualifica o lugar, porque ele julga que o lugar é menor do que ele. Porque ele se vê tão grande, e uma vez ele olhando para o lugar sendo menor do que ele julga não caber mais naquele ambiente, porque na cabeça dele, ele é maior do que o ambiente. Ele está totalmente equivocado, porque a grandeza não é o indivíduo se tornar grande. A grandeza é o que o indivíduo recebeu para ser quem ele é. Então, por mais que o indivíduo olhe para o lugar e ele desqualifica o lugar, dizendo que aquele lugar é menor do que ele continua sendo menor do que o lugar que ele julga ser menor do que ele. O lugar ainda é maior do que ele mesmo, ele se tornando, à sua vista, o grande que ele se tornou. A grandeza está no lugar, não está nele. É a instrução que ele recebe do lugar que fez ele ser quem ele é. E qual é o desafio? Fazer crescer o lugar que me fez crescer. Então esse é um desafio. Você olhar para o lugar que fez você ser quem você é e você não desqualificar o lugar pelo fato de você ter se tornado o que se tornou. O lugar, à sua vista, é bem menor do que você, mas você é bem menor do que o lugar que você julga ser menor do que você. Então, esse é o desafio, faça crescer o lugar que te fez crescer. Há uma reunião e alguém vai falar por todos, não é um indivíduo que fala por si, é um indivíduo que fala pelo coletivo, e isso me deixa um tanto quanto impressionado pelo nível de liberdade que se tem com a pessoa do líder. Não há nenhum tipo de barreira, quem sabe, posta pelo mesmo líder, que fará com que os seus liderados não se aproximem dele. Uma das qualidades de ser líder é ser acessível àquele a quem você lidera. Eu não acredito num líder que não é acessível. Desculpa. O líder precisa esse caminho esteja aberto para que os liderados vão. É isso que vai acontecer. Um dos que é liderado por esse líder vai chegar diante dele e vai expor pontos que ele julga ser relevante, mas a razão desse pontuamento é que, de fato, o ambiente está totalmente desqualificado para o conforto do aprendizado. Então ele vai até o líder e vai expor pontos negativos do ambiente. E ele começa dizendo: o lugar em que habitamos não é o lugar que habita, é o lugar que habitamos. Eu falo por um grupo, e aí eu preciso aprender isso. Se ao longo da vida eu só falar por mim, eu estou desqualificado para receber qualquer tipo de coisa que eu julgo ser merecedor. Eu tenho que falar pelo grupo. Então a minha palavra tem que ser pelo grupo. Então não é o lugar que eu habito, eu não falo por mim, eu falo por um grupo. Então é um membro falando pelo corpo. Se o membro fala por si, ele está amputado, ele não faz parte do corpo. Quando o membro fala pelo corpo, ele está inserido nesse contexto. Então, o lugar em que habitamos, diante da tua face, isso é maravilhoso. O lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Isso é uma problemática absoluta, exposta pelo seu liderado. O liderado acabou de dizer para o líder que o ambiente não está confortável suficiente para continuar aprendendo o que ele tem para ensinar. O lugar não cabe mais a gente. Então isso é um ponto negativo para a liderança desse líder. Mas a expressão intrínseca a esse argumento negativo é que arrebata o meu coração, porque ele vai dizer assim: o lugar em que habitamos diante da tua face.
Ele deixa muito claro isso. Tudo que eu sei, e o Senhor vai ficar sabendo a partir de agora, eu sei que o Senhor sempre soube antes de mim. Vou repetir. Eu vou expor uma situação que eu já sei que o Senhor sabe bem antes de eu saber. O lugar em que habitamos diante da tua face, eu sei que toda a expressividade do meu argumento negativo, eu sei que o Senhor já sabe. Só que guarda isso no seu coração. Não é pelo fato de um liderado saber algumas coisas que faz ele ser um líder. Liderança não é saber mais do que todo mundo, é ser chamado para isso. E aí tem liderados que precisam se colocar no seu devido lugar. É possível que o liderado saiba muito mais do que o líder, e isso não o faz ser líder e não desqualifica quem o lidera. Existem líderes que sabem bem menos do que aqueles que ele lidera, e isso não o diminui. Liderança não é você saber mais, liderança é você ser chamado para isso. Há uma diferença muito grande. Então você pode saber mais do que o seu líder, mas isso não te qualifica a ser um. Você pode ser um líder e ter liderados que saibam muito mais do que você, e isso não te diminui. Você continua sendo líder que não sabe aquilo que o seu liderado sabe, e você que é liderado continua sendo liderado sabendo muito mais do que o seu líder sabe, e cada um está no seu devido lugar. Uns sabem, mas não são chamados, outros não sabem, mas foram chamados. Então, o lugar em que habitamos diante da tua face, eu sei que o Senhor sabe, mas eu sei a minha cabeça e sei a sua. Cabeça de liderado é uma e cabeça de líder é outra. Cabeça de liderado nunca vai ser cabeça de líder, até que Deus chama ele para isso. Então, eu sei que o Senhor sabe, antes de eu saber. Só que pelo fato do líder expressar que ele soube, isso qualifica a liderança de quem o lidera. Porque agora o líder sabe que aquele a quem lidera está sabendo aquilo que ele soube. Então isso aprova a liderança, quando o seu liderado passa a saber aquilo que você soube, e ele sabe o lugar que é dele e sabe o lugar que é seu. O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Então qual é a questão? É que o líder, mesmo sabendo aquilo que o liderado passou a saber agora, ele não se envolve para tentar mudar o contexto negativo da extensividade da escola. Porque cabeça de líder é uma e cabeça de liderado é outra. O liderado quer conforto para aprender, o líder só quer ensinar. Então ele sabe que o líder sabe, mas ele está levando um problema. Diga problema. Problema. Se ao longo do seu relacionamento com o líder você for levar problema e não trouxer a solução antes, engula o seu problema, não exponha ele. Porque se você for levar problema sem a solução, limita-se a não levar mais nada para o seu líder. Doido. Só leva problema e não traz solução. Então, se você é um daqueles que só leva problema e não traz solução, limita-se. Olha o que ele vai fazer. O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Isso é um problema, diga problema. Qual é a solução? Vamos. Não é o voo, é vamos. Habitamos e vamos. Eu não vou sozinho, vamos. Vamos até, é o destino. Vamos até o destino, Jordão. Existe um caminho a ser percorrido, então vamos. E chegando nesse lugar, vamos cortar madeira. E cortando madeira, vamos construir um ambiente melhor para a gente continuar aprendendo. Ele expôs o problema e trouxe a solução. Só que precisa do aval do líder. E aí é um problema que não é meu problema, isso é um problema de liderança. Eu só vou pontuar. Sou doido. Qual é o meu problema? É que eu expus o problema, trouxe a solução e me julgo ser qualificado em fazer o que eu quero fazer sem o aval do líder.
Então eles têm que aguardar uma palavra da liderança. E aí mexe com a minha estrutura, porque eu já expus o problema, tenho a solução e o líder não me respalda. E aí eu, Rafael, quero fazer, me permita ser redundante, quero fazer o que quero sem respaldo do meu líder. Se houver qualquer tipo de problema, não procure ele depois. Agora, em contrapartida, se o seu líder te respaldar, pode acontecer o que for, você está respaldado. Não queira fazer nada que o seu líder não te respalde. Ah, mas eu já sei como fazer. Você sabe, mas não tem respaldo. Fazer sem respaldo é prejuízo. Mas eu sei o caminho. Você pode saber o que você está sabendo. Isso não desqualifica fazer o que o líder não te deu liberação ainda. Mas Rafael, eu demorei tanto para ter um tempo com ele, eu já expus, e ele está demorando muito. Ele pode demorar o que ele quiser, ele é líder e você não é. Ah, mas você pode ser o eu que você quiser, mas você tem que se limitar. Se ele não te respaldou, fique quieto. Guarde, porque daqui a pouco ele vai liberar uma palavra. Se ele não liberou, fique quietinho. Mas aí o líder vai dizer para ele, ide. E a gente fica incomodado até com ide. Porque o líder demora tanto para falar só isso. O líder demorou tanto para falar só isso. É só isso que te respalda, filho. É só isso que te mune. É só isso que te protege. É só isso que te esconde. É o id. É uma palavra pequena, mas te argumenta. É uma palavra pequena, mas que te respalda. É uma palavra pequena, mas que te conduz. É uma palavra que não tem muita expressão. De repente é uma palavra um tanto quanto grosseira. Vai. E você julga que ele poderia argumentar mais. Líder não precisa argumentar mais, já te respaldou, então vá. O id é suficiente. O id é fundamental. O id é relevante. Então pronto. Então eu posso fazer agora o que quero? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas aí alguém se levanta dizendo assim: serve-te de ires com os teus servos. Porque entre ter a palavra do líder e a presença, vou repetir. Entre ter a palavra do líder e a presença, e aí mexe com quem é líder. Porque tem líder que só dá uma palavra, mas não é presente. É uma presença sem presença. Então, serve-te de ires com os teus servos. E ele prontamente foi. Isso, líder, me permita, você não é desqualificado por se envolver no projeto de quem você lidera. Não queira só que os liderados se envolvam com os seus projetos. Seja sensível de se envolver com os projetos deles. Ensine para eles. Então ele foi. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar madeira. Todo mundo cortando madeira. E aí eu acho interessante quando ele se expressa assim: e tomemos o lugar em que habitamos, vamos e tomemos. Habitamos, vamos e tomemos. Tudo é coletivo, mas a prática é individual. Habitamos, vamos e tomemos. Tomemos cada um de nós uma viga. Aí é o individual trabalhando em prol do coletivo. Tomemos cada um de nós uma viga. Quantas vigas? Quantas vigas? Quantas? Está escrito aí uma. Quantas vigas? Quantas? Uma. Tomemos de lá cada um de nós uma viga. Quantas vigas? Uma. Quantas? Então, qual é o propósito de ir para o Jordão? Cada um tomar quantas vigas? Mas eu sou capaz de cortar duas.
mas eu sou capaz de cortar 5. Ele não quer saber se você é capaz. Ele quer saber se você entende o propósito. Então, qual é o propósito? Você cortar quantas vigas? 1. Mesmo que você tenha capacidade de cortar mais, corte 1. Porque se você cortar 1, você está dentro do propósito. Se você cortar a 2, você sai do propósito. Essa obra não é para quem é capaz, é para quem se submete ao propósito. Ele não está querendo saber se você é capaz de cortar 20, 10, 30. A questão não é a sua capacidade, é o seu discernimento do propósito. Eu sou capaz, mas a voz do propósito é: corte 1. Porque se você cortar 3, você caminha por uma linha muito tênue. Você vai se achar melhor com quem cortou 1. Então, se você cortar 4, você vai se julgar ser melhor do que quem cortou 1. E aí, quem cortou 4 vai se julgar ser melhor. E quem cortou 1 não é inferior, ele é melhor do que quem cortou 4. Porque não é a quantidade, é o cumprimento do propósito. Eu sou capaz, mas eu cortei 1. Sou forte, mas eu cortei 1. Porque eu entendi o propósito. Eu estou caminhando por um propósito. Eu discerni o tempo do propósito. Ah, mas eu posso cortar mais, Rafael? Pode, mas você vai sair do propósito. Porque qual é a visão? Corte 1. Corte 1. Mas Rafael, 1 é pouco, corte 1. Rafael, só 1, corte 1. Se você não consegue discernir o propósito de uma viga, como é que você quer com a sua capacidade de cortar 4? Então cortar 4 não é propósito, cortar 1 é propósito. Então vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. E façamos, é lindo, façamos. Se a igreja entendesse isso, façamos. Não é eu faço sozinho, é façamos. Não é você faz, é façamos. Façamos um lugar para habitar. Ele diz: vai. Alguém se levanta dizendo: serve-te de ires com os teus servos. Ele disse: eu vou. Começaram a cortar madeira. De repente, um deles cortando a madeira, diga cortou. Diga cortou. O ferro escapole do cabo e cai na água. E o grito que ele dá, gente, é um grito de desesperado. É um grito de quem tem que prestar conta daqui a pouco, de uma coisa que não tem recuperação. Na cabeça dele não tem como recuperar o que ele acabou de perder. Então ele grita, não é um grito de socorro, é um grito de alguém que está desesperado, porque daqui a pouco vai ter que prestar conta, porque olha como termina o grito dele: não era meu, era emprestado. Era o quê? Eu já bati nele, gente. Quem já não bateu nele? Quem já não disse, ou ouviu alguém dizendo, eu não estou aqui para desfazer isso, é apenas para a gente refletir, que ele não teve cuidado com a ferramenta? Quem já não falou que ele teve descuido com a prática exaustiva da ferramenta? Quem nunca ofendeu esse rapaz aqui? Porque ele perdeu o ferro. Mas entenda a conclusiva do grito: não era meu, era emprestado. Você consegue entender que a ferramenta já veio comprometida para a mão dele ou não? Você consegue entender que a ferramenta parou na mão dele, não era dele, e pelo fato de não ser dele, veio comprometida? Cuidado! Para você não pedir coisas comprometidas, emprestadas para alguém, e esse alguém que te empresta sabe que vai quebrar na tua mão. Ele está desequilibrado, ele está angustiado, ele tem que prestar conta. Sobrou um cabo na mão dele, e essa história do cabo na minha mão me machuca, porque o cabo, eu não consigo soltar o cabo, e o cabo diz para mim que eu não sou mais aquilo que eu era. Eu não tenho mais aquilo que eu tinha. O cabo é o que me resta, eu não consigo largar, isso me machuca.
Porque eu quero fazer aquilo que é o propósito a ser feito, mas eu não consigo fazer, porque eu não tenho a ferramenta que todo mundo se agrada dela. E a gente bate nele, porque ele só está com o cabo na mão, e não tem um ferro, mas a gente não consegue olhar para o chão e ver a madeira cortada. Eu parei de bater nele quando eu olhei para o chão e vi que a madeira estava cortada. E aí tem gente que tem o cabo, tem o ferro, mas não tem madeira. E está querendo bater em quem tem cabo, não tem ferro, mas cortou a madeira. Deixa eu te falar uma coisa. Limita-se a falar se você não fez absolutamente nada. Se você tem cabo, tem ferro e tem madeira cortada, fale, você está respaldado. Agora, se você tem cabo, tem ferro e não cortou a madeira do propósito, limita-se em fechar sua boca. Não bata em quem perdeu o ferro. O ferro perdeu, mas dá para você ver a madeira. Ele não tem ferro, mas tem madeira. E você que tem ferro, cadê a madeira? Ah, faça-me um favor. É muita gente batendo em muita gente, não faz nada nem para ajudar sequer. A gente bate nele. Por que eu bato nele? Porque a minha relação com esse indivíduo, pastor Anderson, é a produção. Enquanto produz, eu me relaciono. Deixou de produzir, eu rompo com o meu relacionamento. É amizade atrelada ao que fazem por mim, não em quem fez por mim. O que fazem é uma coisa, quem fez é outra. O valor do ser humano não está atrelado à produção, mas o ser é o ser. Você não vale por aquilo que você faz, você vale por aquilo que você é. Você vale muito mais do que aquilo que você faz. Esse é o valor da gente. E pronto. Presta atenção aqui. A gente bate nele, a gente machuca ele, porque a gente quer a produção das pessoas, a gente não quer o indivíduo que produz. A nossa amizade está atrelada ao que vão fazer. Vão me dar o quê? Vão produzir a partir de quando? Qual é a minha recompensa nesse aspecto? Que tipo de evangelho é esse que pega esse indivíduo que não tem mais o ferro, mas que cortou a madeira e consegue bater nele? Que tipo de evangelho é esse que me alcançou, que eu não consigo olhar para ele com misericórdia? Ah, aliás, ele perdeu o ferro, mas ele continua no mesmo lugar. Ele perdeu o ferro, mas eu não sou desses, mas eu vou entrar já saindo, eu não gosto nem de entrar, mas eu vou entrar e saio. Ele não perdeu o ferro fofocando. Ele não perdeu o ferro de conversa fiada, falando assuntos alheios, a fim de alfinetar. Não, ele perdeu o ferro no ambiente da obediência. Ele perdeu o ferro praticando a visão. É possível termos perdas a princípio irreparáveis pelo fato de nós estarmos no ambiente da nossa obediência. Obedecer também custa. Cumprimento de propósito também custa. A gente perde porque obedecemos, a gente perde por causa do peso do propósito, mas em detrimento à perda, eu continuo no mesmo ambiente, eu não saio do ambiente da minha obediência. Sabe, gente, eu acho isso lindo porque o líder chegou, e o líder se aproxima, perguntando: alguém toca o teclado aqui? Eu já vou começar a terminar, me ajuda? Quem toca o teclado? Duvido você correr. Olha para cá. O líder chegou?
E ele chegou fazendo uma pergunta. Eu quero que você preste atenção na pergunta. A pergunta é incrível. Ele pergunta assim: aonde caiu? Sabe, gente, não é aquele tipo de líder que diz assim: quem mandou pedir emprestado? Eu não mandei. Então assim, esse líder tem consciência que por mais que o ensino seja perfeito, a escola não é. A gente sempre vai depender de alguma coisa emprestada de alguém. A gente só tem que tomar cuidado quem pegamos emprestado. Porque tem coisa que pode vir lá de fora para cá para dentro, quebrar aqui dentro e a culpa ser nossa. Rafael, repete: tem medo? Tem não. É possível a gente pegar coisa, emprestar lá de fora, botar aqui dentro, quebrar aqui dentro e a culpa ser nossa. Culpar a gente. Mas ele pergunta assim: aonde caiu? É aonde caiu, não é onde você caiu. Porque perdas não têm o poder de te derrubar. É possível você ter perdido, mas continuar em pé. As perdas não têm o poder de derrubar você. Perdeu, mas eu continuo no mesmo lugar. Eu não estou sabendo lidar com esse cabo na mão, esse cabo me machuca. Eu passo noites em claros, porque eu não consigo largar o cabo. E cada vez que eu olho para o cabo, eu me lembro do que eu fazia. E cada vez que eu olho para o ambiente da perda, eu sou confrontado a juntar as minhas coisas e pelo menos sumir daqui. Esse é o grito do ambiente que a gente perde: suma, vai embora. Junta as tuas coisas, acabou, vai embora. Mas aí a gente permanece, mesmo não entendendo. Espera aí, eu vou sair por quê? Eu perdi fazendo o que eu estava fazendo. Eu vou embora por quê? Aí o líder vem perguntando: aonde caiu? Se você quiser ir embora, vá. Mas a qualquer momento o líder vai encostar em você e vai te perguntar aonde. Se você estiver distante do lugar da tua perda. Então assim, com toda a dor, fica. Com toda lágrima, fica. Você pode não estar entendendo. Você pode não estar entendendo nada. Me restou um cabo. Eu cortei a madeira. Isso aqui me confronta todo dia. Eu não consigo largar o cabo. Eu não sei o que fazer. Mas tem um negócio aqui dentro que me faz ficar. Esse é o propósito. O propósito é maior do que as suas dores. O propósito é mais forte do que as suas lágrimas. O propósito é mais forte do que o seu desequilíbrio. O propósito grita mais alto na tua alma. Ouça a voz do propósito que diz para você: fica. Está doendo, mas fica. Você não está entendendo, mas fica. Finca os seus pés. Não sai. Aonde caiu? E ele vai responder, pastor. Sabe, pastor, ele vai responder. Ele vai dizer assim: ele não disse que caiu lá. Porque se ele dissesse que caiu lá, de lá eu vim. Eu estou aonde? Também não caiu ali. Porque se ele respondesse ali, dali eu vir. Ele diz assim: caiu aqui. Como? Caiu aqui. Não caiu lá? Não caiu ali? Caiu aqui. Eu permaneci no ambiente da perda. E aí o líder, tem coisas que vocês líderes fazem que nem vocês têm noção do que está sendo feito. E não é porque vocês não têm noção do que está sendo feito que vocês vão deixar de fazer. Fazem.
Ele corta uma madeira. Cortou um pedaço de pau. Quem falou para o líder a dimensão do encaixe? Dá para você entender que tem hora que você faz coisas que nem você entende? Será que dá para passar a vistoria a cada aluno, saber qual é a dimensão de cada machado? Nem todo líder sabe a dimensão de cada machado. Ele cortou uma madeira. E quando ele corta uma madeira, ele está dando informação para o liderado. Antes de trazer o ferro de volta, deixa eu tirar o cabo velho da tua mão. Porque eu não posso trazer o ferro e encaixar num cabo velho. O problema não está no ferro, o problema está no cabo. Cada vez que você tentou encaixar, soltou. Toda vez que você tentou dar um jeito, soltou. Porque o cabo está velho. Aí Deus vem dizendo, deixa eu trocar. Deixa eu arrancar esse cabo da tua mão. Deixa eu substituir o cabo. Posso? Dói, mas posso? Eu vou te confrontar, mas posso? Eu posso tirar o cabo velho para colocar um cabo novo? Ele corta o cabo e joga na água. É Rio Jordão. É cega. A água está agitada. A água está barrenta. Fala a verdade, gente. Vamos lá. Quando ele joga o cabo, a madeira na água, o que a água faz com a madeira? É o quê? Por que a água não carregou? A madeira fica em cima da água e a água continua o seu fluxo normal. Deus não vai mudar o fluxo das coisas em detrimento a recuperar as suas. As coisas vão continuar andando como devem andar. Mas alguma coisa está acontecendo em prol daquilo que é seu. Cortar madeira com o líder, mantém em cima da água com Deus. A madeira está em cima da água e a água está correndo. Com toda a força da água, ela não é tão forte para levar a madeira em que Deus sustenta. E aí o pior acontece, porque lá do fundo de um lugar que nem eu sei, ninguém sabe, o líder não sabe, o liderado não sabe, ninguém sabe. Vai vir lá de baixo um ferro. Vem flutuando. O que é mais fácil, levar madeira até o ferro ou trazer o ferro até a madeira, gente? Responda. É claro, mais fácil é levar madeira até o ferro. Isso se você estiver no controle. Quando Deus toma o controle, Ele não faz aquilo que você é capaz de fazer. A questão não é levar o cabo até o ferro, é trazer o ferro até o cabo. E aí o ferro vem flutuando e encaixa. Desencaixa agora. Solta agora. Quem te emprestou comprometido quer que você devolva comprometido. Isso é normal. Quem te xingou quer que você xingue. Quem te ofendeu quer que você ofenda. Quem te maltratou quer que você maltrate. E quando Deus muda o cabo? E você vai ter que prestar conta. Eles estão esperando você devolver um cabo totalmente comprometido, mas eles não sabem que Deus já mudou o cabo. Eles estão esperando você voar no pescoço, mas você voa no pescoço para dar um beijo. Eles estão esperando qualquer tipo de outra atitude que contradiz a sua prática do Evangelho, mas você vai totalmente na contramão do que eles criaram como expectativas. E aí, quando o ferro encaixa, eu termino aqui.
Ele disse para o liderado: estende a tua mão e pega. Fala a verdade. Qual é o tamanho do seu braço? Qual o tamanho do seu braço? Fale para mim o tamanho do seu braço. Hã? Olhe para o seu braço. Qual o tamanho dele? 45 centímetros? Fale aí. Hã? 50? Olha só. O liderado diz para o líder: estende a tua mão e pega. Essa é a distância que ele está para recuperar o que é dele. Pelo fato de você não ter se mexido nem para a direita e nem para a esquerda, ter permanecido, você está à distância de um braço. Eu termino dizendo algo para alguém aqui dentro. Não se mova do lugar. Você está à distância de um braço. Não se mova do lugar. Está tudo contribuindo para você sumir, a juntar suas coisas e desaparecer. Mas Deus diz ao seu coração: permaneça. Rafael, mas está doendo. Permaneça. Rafael, mas e as angústias? Permaneça. Rafael, e as noites em claros? Permaneça. Suporta, aguenta, aquieta, acalma. Você está à distância de um braço. Você está à distância de um braço. Eu vou ficar repetindo isso aqui para alguém. Você está à distância de um braço. Aguenta, como dizia minha avó, engole o choro. Suporta. Você chegou até aqui. Você já andou muito para voltar. Diga para quem está do seu lado: você está à distância de um braço. Não se mova. Está para acontecer alguma coisa. Não se mova. Eu não sei para quem é essa palavra aqui dentro, gente, ou para alguém da internet. Eu lá sei aonde essa palavra está indo. Mas Deus está dizendo para alguém: não se mova, 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 não se mova. Aguenta, 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 aguenta. Geraldo, vem aqui, meu amigo. Vem cá. Aqui dentro, aqui. Tem gente que precisa abrir mão desse cabo, velho. Você precisa deixar ele tratar de você. Substituir o cabo. Arrancar esse cabo velho. E tomar posse do cabo novo. Entenda uma coisa: o ferro é o mesmo. Ele não substitui o ferro, substitui o cabo. Com ferro não se negocia. O ferro não se questiona. Ferro é o ferro. Esse ferro é ferro em qualquer lugar. Muda de ambiente, muda de bairro, muda de estado. Ferro é ferro. A questão é o cabo. Deixa ele tirar esse cabo velho e deixa ele te entregar um cabo novo. Essa é a minha oração nessa manhã. Que o Senhor faça com que a gente entenda que estamos à distância de um braço. Flor, a distância é de um braço. Meu pastor, a distância é de um braço. Por isso eu não posso me mover. Por mais que algumas coisas aconteçam, para que isso me tire do ambiente que eu devo permanecer.
Por mais que coisas começam a acontecer que me apavorem, que vem me contradizer em tudo, mas eu permaneço, eu finco o pé. Diz, dói, permanecer não é fácil, mas você está à distância de um braço. Daqui a pouco o dono disso aqui vai dizer para você, estende a mão e pega. Ou você acha que eu ia deixar um ferro no fundo do rio da vida e não ia trazer de volta para você? Na verdade, eu estou te ensinando com essa perda. Parabéns porque você cortou a madeira, mas suporte, porque na prática de cortar madeira você perdeu o ferro. Alguma coisa está para acontecer. Você pode se pôr em pé, por favor, e orar por quem está pertinho de você. Eu passo o microfone ao Geraldo, mas eu quero que você ore. Ore por quem está perto. Você não sabe o que essa pessoa tem passado para estar aqui. Você não sabe. Ore por ele. Ore por ela. Tire pelo menos 1 minuto para orar. Porque alguma coisa está para acontecer.